Amém, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Paz a quem está em casa. Esse é o momento da ceia do Senhor, amém? Antes disso, quero dar os avisos. Amanhã, segunda-feira, nós teremos aqui culto de oração às 19h30, amém? Na quarta-feira, culto de semana também às 19h30. E domingo estaremos de volta aqui às 10 horas também, às 19h30, amém? Peço... Oi? Desculpa, 10 horas. Amém? Reforçando os irmãos que respeitem o protocolo para que ficamos seguros aqui, amém? Nós estamos ouvindo aí que tem aumentado os números e tudo mais, né? Pessoas próximas a nós têm se contaminado, né? Mas o protocolo é feito aqui dentro para isso, para que você não tenha esse risco de se contaminar um com os outros aqui dentro. E reforçando você que vai participar dos cultos, né? Que vai colocar o nome lá, se você sentir alguns sintomas, um sintoma que você, puxa, estou meio estranho, então você não venha, fique em casa, tá? Para zelar pela vida dos irmãos que vão estar aqui, né? O protocolo, ele seguido, sendo bem feito, ele protege sim o risco de contaminação, tá? E a gente tem zelado por isso aqui dentro. Você vê que a cadeira está distante uma da outra, todo mundo de máscara, né? Lá embaixo o tapete para matar o bicho lá no pé, né? E tudo mais, tá bom? Então vamos lá ler João 6, João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 53, diz assim: Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimentar de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o pão, comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, que é Cristo, viverá para sempre. Né? E Cristo está falando aqui que essa hora que chegou, né? Como a ceia que foi falado no domingo passado, ele ansiar, né? Eu anseio, eu estava esperando por esse momento de comer essa ceia junto com vocês no reino, né? Com vocês, e a próxima vai ser no reino. Isso é fantástico, isso é encorajador. Mas o que Cristo está falando aqui é de comunhão. Se você não comer e não beber, você não terá vida eterna, não terá comunhão comigo. Porque aqueles que têm comunhão com Cristo ressuscitará no último dia. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a partir do momento que você aceita que Cristo é o Senhor da sua vida, a partir do momento que você aceitou isso, teve convicção, significa que agora você segue um Deus e segue um Senhor. Que os desejos e os pensamentos que você tinha estão cativos a Cristo. E que tudo que você for fazer na sua vida, peça, né, orientação do Espírito Santo. Peça orientação de Jesus Cristo. A partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em nós. E pensando dessa forma, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, significa que tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E do Deus eterno, amém? Lá em Gálatas, por gentileza.
Gálatas capítulo 2, no versículo 20. A Bíblia fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É um outro conceito, amados. É um conceito que nós pegamos assim como nós estudamos a Bíblia, assim como nós acreditamos e tomamos a decisão de ser batizado. É matar o desejo da carne, matar o velho homem e viver o homem revestido de Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E tomar a ceia é isso, é uma comunhão entre irmãos, é uma união entre irmãos, né? A ceia que o Levi falou do domingo passado, de Coríntios 11, os irmãos estavam lá comendo e cada um, né, enchendo o bucho e deixando os outros para lá. Ali não tinha união. E a Bíblia ela preserva muito essa união de pensamento, de coração e de fé, de esperar um pelos outros, de se importar um pelos outros, né? E Cristo fez isso por nós. Ele se importou por cada um de nós, né? E nos amou e se entregou por nós. Amém? E a ceia representa o corpo e o sangue da nova aliança. Amém? O corpo de Cristo e o sangue da nova aliança. Por gentileza, pode servir o corpo de Cristo. Amém? Senhor Jesus, Senhor Deus, obrigado por esse pão, Pai, que representa o corpo de Cristo, Pai, dado a nosso favor, Deus Todo-Poderoso, na cruz. Nós agradecemos, ó Pai, e queremos fazer parte desse corpo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai poderoso, agradecemos, Pai eterno, pelo sangue derramado na cruz de Jesus Cristo, Pai, o sangue da nova aliança, Pai, contigo, Pai, uma aliança que dura para sempre, Pai, que não tem fim e não tem como ser quebrada, Pai, porque aquele que fez é fiel ao Senhor. Pai eterno, nós oramos, Pai, para que todos nós como irmãos, Pai, se tornamos um com Cristo, Pai, assim como Ele é um com o Senhor, Pai. Possamos viver, Deus, a maravilhosa graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Vou aumentar meu tempo. Então, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, graça e paz da parte de Cristo. Amém. Amém. Para vocês que estão aqui presentes, sejam muito, muito bem-vindos. Para mim é uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Não quero ser repetitivo, quero ser chato, nem muito menos repetitivo, mas toda vez que eu vou fazer uma pregação, não sei se vocês já notaram, mas eu procuro trazer um tema atual, né? E à luz da Escritura a gente tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. E
o tema atual hoje, por mais que a gente não queira pensar nele, por mais que a gente fuja, já esteja já com a mente cheia de falar, pensar, mas infelizmente é o que nós mais vemos nesse momento, que é a tal da pandemia. Por isso que eu digo que eu não quero ser chato nem repetitivo. Mas eu estava pensando, algumas semanas atrás, né, com Deus, compartilhar com os irmãos, pensando sobre a pandemia, né? Quais serão os impactos espirituais que a pandemia vai trazer para nossas vidas, né? Além já das vidas perdidas de muitos familiares, muitas pessoas, entes queridos, o impacto financeiro também, né, de muitas famílias, de pessoas que perderam seus empregos, suas rendas foram de alguma maneira atingidas, foram reduzidas por conta, né, da pandemia. Então, fora isso, qual impactos ainda terão pela frente por conta disso? Eu estava pensando, eu estava passando essa semana ali em São Bernardo, e acho que muitos conhecem ali o Bar do Bolinho. Era um point ali que os cristãos costumavam ir, né, passar tempo. Eu lembro que algumas vezes já peguei fila para poder entrar lá, e essa semana eu passei e estava lá o espaço totalmente vazio. Eu falei, meu Deus. Então, realmente, essa pandemia tem trazido muitas coisas ruins. E, a bem da verdade, nós estamos falando sobre quais impactos ela trazerá, né? Ela trará para nossas vidas, mas a realidade é que ela já tem trazido alguns impactos espirituais para nossas vidas. Rubens falou isso a semana passada, né? Algumas questões até mesmo com a divisão, até mesmo de irmãos, né, que pensam diferente, e a gente precisa estar muito atento para a gente não ser atingidos por isso. Então eu fiquei pensando com Deus, falei, poxa Deus, de que maneira eu posso me fortalecer no Senhor, de que maneira eu posso ajudar os irmãos para que eles continuem, para que essa questão seja diminuída, né, seja atenuada, né, para que os impactos não sejam tão grandes no nosso meio, na nossa comunidade espiritual. Então, o Conselho Administrativo, o Conselho tem se reunido aqui durante a semana, temos falado algumas coisas, temos lançado mão de algumas ações, pensado em algumas coisas para poder nos ajudar, né? Primeiramente a gente precisa se ajudar e depois para a gente poder ajudar os irmãos. Então a gente tem pensado em algumas coisas, mas nada do que nós temos feito, nada tem surtido tanto efeito, tem sido tão eficaz como duas ações, que é a palavra de Deus e a oração. Então isso que tem nos ajudado, isso que tem nos sustentado, nos suprido. Então o que eu vou falar hoje vai ser sobre oração. Então, devido às circunstâncias dessa semana, algumas coisas aconteceram e eu vi muitos irmãos orando pela vida de muitas pessoas. Então, eu ia começar falando da palavra de Deus, né? Então, eu ia falar sobre palavra de Deus e oração. Ia começar pela palavra de Deus, mas impelido pelo Espírito Santo, meio que última hora eu mudei. Então, vamos falar sobre a oração hoje. Eu acredito que a oração e a palavra de Deus é um dos pilares que sustenta a nossa fé em Deus. Se a gente não, para a gente que é cristão, ou para você que está vendo essa pregação e vai se tornar um cristão, o que vai te fortalecer em Deus é a oração, é a leitura da Bíblia constantemente. Amém. Então, o nosso foco hoje vai ser sobre oração, quais impactos, quais os efeitos, as consequências que ela traz para nossas vidas. Amém? Amém? Então, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelos irmãos aqui presentes. Pai, eu oro para que o Senhor esteja conosco aqui, que a sua palavra possa tocar nossos corações, que a sua mensagem possa ser falada, Pai, através da minha vida. Usa a minha vida, Pai, que isso possa diminuir, Pai, o meu eu, para que o Senhor venha ser engrandecido, Pai. Que a sua palavra, Pai, possa tocar os nossos corações, que possamos sair daqui com corações, Pai, dispostos a entregar nossas vidas, a orar mais ao Senhor, Deus. Te oramos, te agradecendo, no teu Filho Jesus.
Amém. Então, nada melhor do que a gente falar sobre esse tema, sobre oração, do que com Jesus Cristo, né? Ele que nos ensinou a orar. Ele era uma pessoa, né? Um homem, assim se pode dizer, quando esteve aqui na terra, que orou muito a Deus. Então, lá em Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 33. Fala assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Continuando. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-se então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, o encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Então, o que eu gostaria de destacar dessa escritura, primeiramente, é sobre Jesus. Mesmo Jesus Cristo tendo toda a autoridade, todo o poder, sendo Filho de Deus, ele orava continuamente a Deus. Ele buscava a Deus, direções de Deus, ele se submetia a Deus. É tanto que ele fala: contudo seja feita a tua vontade. Essa oração que Cristo ele fazia para com Deus. Mas algo bem curioso, que chamou muita atenção nessa escritura, a gente consegue se deparar com essa escritura, é que no versículo 37, a Bíblia fala assim: levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, e começou-se a entristecer-se. Então aqui, Cristo tinha acabado de tomar ceia com os discípulos dele. Então ele vai ao Getsêmani. Ali eles já tinham o costume de se reunir naquele local para orar. E aí, chegando lá, ele chama Pedro, né, Tiago e João para ir orar com ele. E ele fala: fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus ele expressa, né, o seu coração, né, para eles, fala como ele está se sentindo naquele momento. Ele pede para que os discípulos dele orem com ele, vigiem com ele. Daí ele começa a orar e Jesus ele volta. Eles encontram os seus dormindo. Jesus dirige essa palavra a Pedro: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore para que não caia em tentação. Então ele vai lá e pede novamente, volta a orar, né? E pela 2ª vez ele volta e ele encontra novamente eles dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então o mesmo Pedro que tinha falado para Jesus há momentos atrás que ele daria vida por Jesus,
ele não foi capaz de orar nem ao menos um pouco com Jesus, nem ao menos 1 hora. Pela terceira vez, Jesus ele vai orar novamente, fala as mesmas palavras e ele encontra novamente Pedro dormindo e outros discípulos. Eles falam: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Eu queria, para a gente complementar essa escritura, lá em João 18, Evangelho de João, é a mesma passagem, é continuação dessa passagem aqui, mas aqui no Evangelho de João ele fala de uma forma um pouco mais detalhada, né? Dá um pouco mais detalhe um pouco mais sobre essa questão. Então, Evangelho de João 18, a partir do versículo 4, Evangelho de João 18, versículo 4, fala assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e se perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens, no caso, os seus discípulos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e aferiu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então isso é muito interessante, porque Jesus ele já sabia o que estaria pela frente, o que ele iria enfrentar. E sabendo disso, ele orou e vigiou. E aí quando chegaram os soldados, para prender Jesus, ele já estava preparado. É tanto que ele falou: sou eu, quem vocês procuram? Sou eu. Vocês estão procurando Jesus? Aqui, sou eu, aqui, estou aqui. E Pedro, aqui, ele tenta impedir que os soldados prendam a Jesus. Então a pergunta que fica para a gente, a lição prática que a gente tira dessa escritura: se Pedro tivesse orado e vigiado com Jesus, será que ele tinha entendido qual que era o propósito que Cristo estava ali? Se os seus discípulos tivessem orado com ele, tivessem buscado a direção de Jesus Cristo por meio da oração, ele tinha entendido aquele momento, tudo que eles iam passar pela frente? Então, trazendo para nossas vidas, essa é a consequência da falta da gente buscar a Deus em alguma decisão, a gente orar a Deus para algumas coisas em nossas vidas. Porque quando a gente deixa de fazer, de buscar a Deus, de orar a Deus, a gente acaba permitindo que a natureza humana ela sai na frente, ela se sobressaia, ela acaba sobressaindo. Acaba sobressaindo em vez do Espírito Santo, sobressair, em vez da gente agir por meio do Espírito Santo, a gente permite que a natureza humana sobressaia. A gente não consegue entender aquilo que Jesus, aquilo que Deus ele quer falar com nossos corações. Então, depois que Jesus é preso, Pedro ele nega a Jesus por 3 vezes, a gente já conhece bem essa passagem. Então, quando Jesus chama ali os discípulos e ele chama a sós Pedro, é porque ele entendia que aquele momento, Pedro ele precisava estar ali orando com Jesus, ele precisava estar próximo de Jesus para que ele pudesse ser fortalecido. Mas Pedro não entendeu. Muitas vezes Cristo ele nos chama a gente a orar, a buscar Ele, e a gente acaba não fazendo isso, a gente acaba dormindo. Então, o que te faz dormir espiritualmente hoje? A gente no nosso dia a gente não consegue separar um tempo para a gente poder orar, para a gente ler a Bíblia, passar tempo com Deus e nos fortalecer em Cristo.
E aí a nossa fé ela acaba se definhando. E Cristo ele ora, né? No Evangelho de João, Jesus ora por Pedro, né? Porque Satanás ele pede para peneirá-lo e Jesus ora por ele. E por isso não foi à toa que Jesus, né, chama Pedro em particular para orar com ele. Então hoje Jesus, a todo momento ele nos chama para a gente ter relacionamento com Deus, porque o poder da oração ela é capaz de mover e transformar nossos corações. Amém? Então, acho que eu acabei não falando, mas o tema dessa pregação é o poder da oração. Então, em Efésios 6, continuando, a oração é uma das práticas que nós precisamos para nos fortalecermos em Jesus, em Deus, né? Para fortalecer nossa fé. Então, Efésios 6, ele começa aqui a falar sobre a armadura de Deus, a gente vestir a armadura de Deus, e no final, Efésios 6, versículo 18, fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como cumpre fazer. Então aqui, além da armadura de Deus, né, que ele fala, no final ele fala para a gente orar no Espírito. O que é orar no Espírito? A gente orar com o coração aberto, sincero, não como aquele, se não me engano, aquele fariseu que ora, né, se exaltando, falando tudo que ele faz para Deus, e o outro ora falando: Deus, sou pecador, preciso do Senhor, né, e se humilha diante de Deus. Então, quando a gente se humilha diante de Deus, reconhece Deus nas nossas vidas, a gente está orando no Espírito, reconhecendo que o divino poder dele possa interceder por meio das nossas vidas. E ele fala para a gente orar com toda oração, súplica, para a gente perseverar na oração por todos os santos. Então, essa semana eu vi os irmãos se mobilizando a orar, né, pela Ariana, né, por Luiz, né, que infelizmente aí, pegaram aí a Covid. E eu vi a igreja, né, no grupo, todo mundo se mobilizando de orar. Então essa é uma das práticas que a igreja precisa ter, né? Não só por isso, sempre que acontece alguma situação, eu vejo os irmãos já não estou orando aqui para alguma pessoa que está enferma. Então isso que a Bíblia nos fala para a gente fazer, né? Perseverar na oração. E aqui Paulo ele pede para orar por ele, para que quando ele falar, né, sobre a mensagem de Deus, ele fale destemidamente. Porque imagine a pressão, né, que Paulo ele tinha, né, as perseguições que ele sofria, mas mesmo assim ele ora para que a igreja orasse por ele, para que quando ele fosse pregar a palavra de Deus, ele pregasse a palavra, somente a palavra de Deus, sem medo, sem que nada pudesse impossibilitar ele de falar do Evangelho. Essa semana nós estivemos aqui, e aí os irmãos oraram por mim, né, por essa pregação, e eu fiquei muito contente com isso. Falei: poxa Deus, como é bom, né, os irmãos orar por nós, né? Então eu queria encorajar também os irmãos a orar, né, por aqueles que virão fazer a pregação, que vão fazer a ceia. Estou falando isso não é porque eu estou aqui não, mas que possamos, a igreja toda possa orar a Deus para que quando os irmãos vierem aqui, eles possam falar sobre a palavra de Deus destemidamente, somente isso. Amém? Com coragem, como cumpre fazer. Então, continuando, Filipenses, capítulo, um pouquinho mais para frente, Filipenses 1, versículo 3. Então aqui Paulo ele sempre ora pelos irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 3,
ao 5. Ação de graças e oração. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, que possamos, irmãos, também orar por todos aqueles que têm cooperado, que têm cooperado aqui nesse ministério, aqui na Igreja de Cristo, na BCD. Existe muita coisa para fazer, muitos trabalhos a fazer, que a gente possa orar por todas essas pessoas, seja quem for, para cooperar, para que esse ministério ele possa continuar existindo e avançando para a honra e glória de Deus. Amém? Então, em Tiago 1, aqui mais para frente também. Tiago, hoje vai ser bem dinâmico. Separei só folheando a Bíblia, essa semana aí para poder fazer essa pregação. Eu acho que separei umas 15, só folheando, umas 15 pregações que falavam sobre oração. É claro que nós não vamos ler todas, porque não vai dar tempo. Obrigado. Porque não vai dar tempo. Mas é tanto que quando eu pensei nesse tema, eu ia falar sobre oração e palavra no mesmo dia, mas eu falei, poxa, é impossível falar isso. Porque um tema só, se a gente fosse falar sobre oração, a gente ficaria a tarde toda aqui só falando sobre oração. E o mesmo seria com a palavra de Deus. Então é muita coisa para falar sobre esse tema. Então, vamos ser um pouco dinâmicos hoje. A gente vai usar a nossa prática de ano, nossa experiência para a gente folhear a Bíblia. Amém? Então, Tiago 1, versículo 5 a 8. Fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, a oração aqui está falando sobre sabedoria, mas também a gente pode aplicar para as outras coisas, Então, quando a gente for chegar até Deus e pedir algo para Ele, possamos pedir com fé, sem duvidar. Muitas vezes a gente ora assim, vou orar porque preciso orar mesmo, mas eu não estou com muita esperança que vai dar certo não, Então, às vezes a gente precisa orar primeiro para a gente ter fé, para depois a gente orar por aquilo que a gente quer, Porque a nossa fé tem momentos na nossa vida que ela está assim num nível muito baixo. E a Bíblia fala, não pense tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável. Então a gente precisa ser constantes com Deus, constante nas nossas orações. Mesmo quando nós não tivermos fé, a gente orar para que Deus aumente a nossa fé. Amém? Amém. Então, Atos capítulo 1. Então, Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Fala assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, isso era uma prática dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, orar sempre se reunia para orar.
E lá em Atos, nós não precisamos ir lá, mas em Atos 2:42, a Bíblia fala, né, no começo da igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, assim, o que mantinha, né, a igreja unida, o corpo unido, era a dedicação a ouvir a palavra de Deus e a oração. Por isso que eu digo, o que vai nos fortalecer essa caminhada com Deus, a passar por todos esses momentos, é a meditação na palavra de Deus e a oração. Amém? Então, no mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, Atos 1, versículo 21. Atos 1, 21. É a continuação dessa passagem. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhidos para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, podemos tirar dessa passagem que um ponto que me chamou muita atenção é que eles eram apóstolos, né, precisava substituir, né, Judas, que traiu, e ele precisava de chamar 2. Eles precisavam, um dos critérios era que se fossem pessoas que tivessem andado com Jesus desde a morte de João Batista, que fosse testemunha ocular, né, de Jesus. Então, pensando, poxa, os 2, tanto Barsabás, né, e Matias, eles já tinham as características, né, eles já tinham os atributos, me fugiu aqui a palavra, mas assim, já tinham as condições. Era só mesmo escolher, ó, faz aí cara ou coroa, né? Tira um par ou ímpar aí entre vocês 2, porque vocês já atendem aqui o que a gente precisa. Então, tira um par ou ímpar, faz cara ou coroa. Quem de vocês ganhar, está escolhido, né? E aí não, eles oram a Deus antes, né? E ele fala: Deus, o Senhor conhece o coração do homem. E aí eles oram, e aí eles tiram sorte, e aí sim é escolhido Matias. Então, olha a importância da oração para nossas vidas. Até uma questão, né, que aparentemente aqui parecia ser simples, eles dependem de Deus. Então, assim, eles eram apóstolos, né? Foram escolhidos por Jesus. Eles poderiam falar: não, sou Jesus aqui, nós somos sucessores dele, então vamos escolher aqui, vai ser fulano de tal, pronto, acabou, está escolhido. Mas não, eles dependeram de Deus por meio da oração. Então, a oração ela tem uma importância muito, muito grande nas nossas vidas, né, como igreja, como pessoalmente, né? Então a gente precisa estar sempre orando, buscando a Deus, para que a gente possa saber qual que é a direção de Deus para as nossas vidas. E a gente só vai saber disso através de buscar Ele, que é através da oração, através da leitura da palavra de Deus. É impossível, né, a gente ser cristão, a gente continuar sendo cristão, se a gente não tira o tempo para a gente ler a palavra de Deus, a gente não ora. Então, volto a dizer para você que ainda quer se tornar um cristão, você precisa buscar a Deus, precisa orar, passar tempo com Ele. Amém? Então, em Atos, e aqui falando um pouco sobre a importância da oração como igreja, né? Quais são as consequências, né, que isso traz
a gente orar como igreja. Atos capítulo 4, a gente vai ler bastante no livro de Atos, um pouquinho mais para frente também. Então, Pedro e João diante o Sinédrio. Atos 4:31 fala assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, olha o efeito, né, que a oração é capaz de fazer, né? Então, aqui eles estavam sendo perseguidos, Pedro e João, mas depois, só que aí eles foram libertos. Então, a igreja ela se reúne e ora, né, a Deus. Depois que eles oram, a palavra de Deus fala que depois de orarem, tremeu o lugar. Olha que incrível, né? A oração ela tem esse poder, né? E aqui tremeu, assim, literalmente, né? Acho que se a gente pudesse orar para fazer esse lugar tremer, só soltasse uma bomba aqui, para mais ou menos tremer. Mas a oração ela é capaz de fazer isso acontecer, né? Então, olha a importância que é a gente orar a Deus. Olha a importância que é da igreja orar, né, juntos, né, para poder fortalecer esse ministério. Aí fala que depois de orarem, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus corajosamente. Então, dessa escritura não tenho muito o que dizer, ela por si só já fala muita coisa. Então, essa aqui só vou citar, né? Então, Atos 7, 59 e 60, né? Então, quando Estevão estava sendo apedrejado, né, por seus inimigos, estava prestes a perder a vida, ele orou para os seus inimigos, né? Então, olha que coisa, parece meio doida, né? Você orar por aquele que sabe que vai tirar a sua vida. E Jesus, né, Deus, ele fala para a gente fazer isso, a gente orar para os nossos inimigos. Então, continuando, Atos 10, versículo 1. Todos lá? Atos 10, a partir do versículo 1. Fala assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu fiquei pensando, nossa, o que seria uma oração memorial diante de Deus, né? Então, como o próprio nome já diz, memorial vem de memória. Como você fizesse um pedido para Deus, né, passasse um tempo, né, e Deus lembrando, ó, Isaac aqui, James, Elisângela, eles me pediram algo, eu não esqueci, eu ainda não cumpri, eu ainda não permiti que acontecesse, mas eu não esqueci. Eu tenho ouvido as orações, né, deles constantemente. E a Bíblia fala que Cornélio orava constantemente, né? E a gente não vai ler, mas mais para frente Cornélio ele ora para que ele venha conhecer mais sobre Deus, né? Então, e aí chega um ponto que o anjo fala para ele: ó, suas orações foram ouvidas e subiram como oferta diante de Deus. E ele orava continuamente para isso. Então, trazendo para nossas vidas, quanto que nós temos orado para conhecer mais sobre Deus,
para estar mais próximo de Deus, né? Será que nós temos feito aqui como Cornélio, orando continuamente, pedindo para que Deus ele venha, mostre qual o propósito dele para nossas vidas? Ou a gente tem orado de vez em quando, ora quando dá, ora, né, de manhã ou à noite assim já meio com sono? Então, nossas ofertas, também nossas ofertas, mas as nossas orações, como é que elas têm subido diante de Deus? Tem subido como uma oferta, como uma oração memorial, ou tem apenas subido por subir? Então, meditem nessas coisas, possamos meditar nessas coisas, a gente pensar de como as nossas orações têm chegado até Deus, que a gente possa orar com esse mesmo entendimento que Cornélio tinha, de orar para conhecer, se aproximar mais de Deus. A Bíblia fala, Jesus fala, né? Busque, batam na porta e ela será aberta. Busque e encontrarão, né? Então, quanto de nós temos batido a porta de Deus, nós temos buscado a Deus para conhecer mais sobre Ele? Cornélio, ele estava fazendo isso, né? Buscado, batido na porta, orado continuamente para conhecer a Deus. Amém? Então possamos pensar sobre isso, orar continuamente. E também, mais para frente, Atos 12, como eu disse, né? Só folheando a Bíblia, só num livro a gente já tirou aqui, acho que umas 5 ou 6 escrituras que falavam sobre oração, né? Então, Atos 12, a partir do versículo 1 e 3, a gente não vai ler todo o trecho, mas fala assim: Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Atos 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aqui Tiago, um dos 12. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Vamos pular para o versículo... Não, vamos continuar, vai. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, você imagina o cenário, né? Tiago tinha acabado de ser morto à espada, né, pelo rei Herodes, e aí eles viram que isso agradaram ao povo, também foi lá e pegaram também Pedro. Então, acredito que o que aconteceu com Tiago também iria acontecer com Pedro. Pedro também, se não fosse a intervenção de Deus e a intervenção dos irmãos orando pela igreja, eu acredito que talvez Pedro, né, talvez teria o mesmo fim que Tiago. Então, como eu disse, um dos 12, né, que era um dos líderes, né, da igreja ali no começo, tinha sido morto. Você imagina como o povo estava assim, né? Poxa, Tiago já foi, infelizmente, agora Pedro, infelizmente a gente vai perder as esperanças. Mas não, a Bíblia fala que a igreja orava intensamente a Deus. Então, o que nós podemos tirar de proveito dessa passagem, né? Então, a oração ela tem um poder muito forte, né? De mover, de fazer coisas assim impensáveis, impossíveis, né? E aí Pedro é liberto, se a gente continuar lendo, Pedro ele é liberto, e aí ele vai até a casa onde eles estavam orando por ele. Então, a oração ela tem esse poder, né? De trazer, de fazer coisas, mover coisas, né? Mover situações
para trazer libertação, né? Seja libertação espiritual, seja o que for. Então, a oração tem o poder de trazer de volta ao convívio, né? Aquelas pessoas que já se foram, né? Então, quantos aqui, né? A gente chama de quantos aqui de nós que estavam no nosso convívio e por vários motivos acabaram se afastando, né, do corpo de Cristo, se afastando da comunidade, né, de Cristo aqui na BCD. Então, a oração ela tem esse poder, né, de trazer de volta essas pessoas, né, que estão de repente mal na fé, que sejam desanimadas. Então, que possamos orar intensamente por essas pessoas. Se você lembra o nome de alguma, ore para que as pessoas voltem ao convívio, para que o corpo, né, continue unido, né, todos nós. Então, para terminar, eu queria ler duas escrituras, que vai ser a primeira e única escritura do Antigo Testamento que eu separei. Para mim, essa escritura mais, quando eu penso em oração, é uma das primeiras escrituras que vem à mente. Então, eu gosto muito dela. Acho que é a que eu mais gosto do Antigo Testamento. Acho que não foi à toa também que eu trouxe ela, mas tem uma mensagem assim muito que encoraja em momentos que eu estou desanimado, né? Que eu estou muito querendo orar. Eu penso nessa oração quando eu vejo as coisas que assim já, poxa, não tem mais nada o que fazer. Eu lembro dessa oração e aí eu fico animado novamente. Então, 2 Reis, capítulo 20. É lá no Antigo Testamento. Vamos lá? 2 Reis 20, versículo 1. Fala assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhes disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequiel havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Olha que passagem incrível. Como já disse, eu amo essa passagem. E aqui mostra um coração quebrantado diante de Deus, né?
Porque Deus já tinha determinado, olha, prepare sua casa, que tu vai morrer. Então deixa tudo organizado. E aí a Bíblia fala que Ezequias ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Né? Ele fala que ele orou amargamente diante de Deus. Então, o que a gente pode aprender com essa passagem? Né? Que Deus, e aí no versículo um pouquinho mais para frente, Deus fala para Isaías falar a Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Então o ponto é, as nossas orações, desde que sinceras, desde que se a gente vai diante de Deus e ora para Ele com o coração quebrantado, a gente submete a Ele, a gente permite que Deus ele trabalhe nas nossas vidas, né, por meio das orações. As nossas orações é capaz de mover o coração de Deus. Né? A Bíblia fala que Deus já tinha determinado que ele ia morrer. E no mesmo instante que ele ora, Deus ele fala: ó, ouvi suas orações e lágrimas, então eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Então, fiquei pensando, se Ezequias não tivesse orado, né? Será que ele realmente tinha morrido? Não sei, podia ser, ou melhor, ia ser, porque Deus já tinha determinado isso. Mas olha o poder da oração, né? Ela é capaz de mudar, né, até mesmo as decisões de Deus. E você pensar que Deus é soberano, né, que Ele faz tudo que Ele quer, parece ser algo impensável, né? Mas a nossa oração é capaz de fazer isso. Então, olha a importância da oração. E às vezes a gente não dá o valor devido que é orar a Deus. Então, que a gente possa ter esse entendimento, ter esse mesmo coração de orar, se humilhar diante de Deus. E de quebra, né? Ele ainda pede para Deus, ó, se realmente você vai me curar, faça aí a sombra aí recuar 10 graus, né? Então, ele aproveita da situação e ele pede ainda, além de pedir para ser curado e Deus acrescentar mais anos à vida dele, ainda pede um sinal para Deus. Olha a ousadia dele, né? E Deus vai lá e responde ele também: tá bom, vou então fazer a sombra recuar 10 graus. E acontece. Então, você pensa, né? Nós aqui que somos, né, meros servos, pequenino, mas a gente é capaz de mover o coração do nosso grandioso Deus. Então, para terminar, aí essa última escritura, deixa eu olhar meu tempo aqui, Tiago, capítulo 5. Tiago 5, doze. Tiago 5, 12, até o versículo 18. Fala assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Então, irmãos, a Bíblia fala para a gente orar uns pelos outros, né? E a Bíblia fala que se alguém, né, está sofrendo, passando por alguma dificuldade, doente, que ele ore, né? Então, por isso que eu digo, né, que eu fiquei muito contente, né? Eu fiquei muito feliz por ver, né, os irmãos orando, né, pelas situações aí que aconteceram, não só essa semana, mas de outros acontecimentos atrás. Sempre quando alguém coloca lá, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, eu vejo o quanto os irmãos se mobilizam para orar, né, por essas pessoas e por essas questões, e Deus, ele sempre, né, ele tem sido justo, ele tem sido bondoso com nós, ele tem respondido a nossas orações. Então, que a gente possa praticar essa palavra, né, que fala, se alguém está doente, que ele mande chamar os presbíteros para que orem sobre ele. E ele fala que a oração feita com fé curará o doente. E aqui não só doentes fisicamente, mas doentes espiritualmente. Muitas vezes nós estamos convalescidos, né, espiritualmente, nós estamos fracos, né, porque o pecado acaba sendo uma doença, né, um câncer, de certa forma, né, fazendo uma analogia aqui. E ele tem hora que ele pega todo o nosso corpo, né? O pecado, ele tem esse poder, né? Infelizmente, se a gente não orar para que nós sejamos curados, se a gente não buscar a Deus, é morte na certa. Então, que a gente possa orar ao Senhor, a gente possa orar uns pelos outros. Então, esse é o efeito da oração, de despertar a esperança de Deus em nossos corações, de mover o coração de Deus. Então, eu queria aqui fazer um pedido para os irmãos que estão presentes aqui. Vamos colocar então em ação essa mensagem que nós demos hoje. Queria pedir para que tirar uns 5 minutos, cada um no seu lugar, né, de forma ordenada. Ore no seu íntimo, né? Ore pelas questões da igreja, né? Pela unidade do corpo aqui. Orem pela igreja de Cristo no ABCD. Orem para os irmãos, né, família, né, que estão enfermos na igreja neste momento, né? Ore por essa questão da pandemia, né, que Deus ele possa continuar nos guardando, nos protegendo, nos suprindo de tudo, né? Então, vamos orar, vamos praticar, né, essa ação, né? Oração, né? Trocadilho, né? Orar, ação. Então, vamos colocar em prática essa ação. Então, eu queria te pedir para a gente orar 5 minutos, cada um no seu lugar, tá bom? E aí, com exceção do Cícero, que eu vou pedir para ele continuar na vigília aí, né? Então, cada um ore 5 minutinhos, por favor, a Deus. Amém? Muito obrigado. Tenham todos uma excelente tarde.